que os bons espíritos irão fazer uma visita aonde eles estiverem. E com aquela mão santa, né? Carregada de energias positivas, de fluidos maravilhosos, estarão postando sobre a cabeça de cada um, para que melhore. Jesus, Senhor e Mestres, que diriges o movimento de espiritualização que se opera no mundo todo, tende vossas vistas voltadas sobre todos os que imploram a vossa assistência. Influi com especialidade e piedade que constitui o Espírito de verdade, o Espírito Consolador. Oriente-nos no caminho do bem, nos proporciona o alívio nos nossos sofrimentos, coragem, força para carregar no ombro a cruz que nós temos que carregar. E consolação nas nossas aflições, quando elas vierem. Que eles sejam para nós e nos defendam de todo mal, um arrimo. Senhor, protegei aqueles que desejarem iniciar na vossa doutrina, dando-lhes a luz do entendimento para a boa compreensão da vossa palavra, e que a vossa paz seja sobre todos nós. E o nosso querido irmão Odilon tem a palavra fácil, que a espiritualidade neste momento inspire-o da melhor maneira possível. Em nome de Deus, em nome de Jesus, que assim seja. A palavra, o nosso querido irmão Odilon. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa permanecer entre nós. Está sempre entre nós. Neste momento que nós estamos reunidos, mais forte a gente sente a presença dele ainda entre nós. E o tema de hoje que nós escolhemos foi melindres. Vocês devem estar vendo aí no parte superior o livrinho Sinal Verde. Eu li o livro Sinal Verde e me chamou a atenção esse capítulo 23, que fala sobre melindres. E eu me vi em muitas situações ali que ele cita, né? Ele cita 10 situações, e eu me vi naquelas situações. Falei, é um bom tema para eu abordar, né? Porque daí eu vou estudar e vou também procurar modificar o meu comportamento. Porque o melindre é uma coisa que incomoda, é um tema que incomoda bastante, me incomodou bastante. Mas é um incômodo bom, porque nos leva a nos enxergar um pouquinho mais. E perceber que nós temos algumas questões ainda a resolver nessa área, né? Aliás, algumas não, bastante, né? E lembrando que o melindre, ele está presente, esse tema, em várias obras, inclusive até no Evangelho, naquela Causas Atuais das Aflições, ele cita vários itens ali, que é colocado como causa de sofrimento para nós atual. Nós vivenciamos e provocamos o sofrimento. E entre eles tem um que diz que quantos desentendimentos e desastrosas disputas se evitaria com um pouco mais de calma e com menos melindres. Você vê que lá no Evangelho já cita. E daí eu pensei, né, eu vou me inteirar um pouquinho mais sobre o que é melindre. A gente sabe o que é melindre, de ouvir falar, você é melindroso, se sensibiliza com qualquer coisa, é fácil, é muito difícil conversar, né, com fulano de tal, qualquer coisinha que a gente fala, ele já se magoa. E eu fui procurar o que é. Então, está dizendo assim que é uma delicadeza na maneira de tratar alguém, sentimento de constrangimento ou de vergonha, pudor, ressentimento, tendência a se magoar com facilidade, enfim. E então, ele vem
afirmar aquela questão, né, que a gente já imaginava, que é o melindre. Melindre, então, é aquela pessoa que tem a sensibilidade muito aflorada, aquela pessoa que a gente, às vezes, classifica até como um vidro, né? Qualquer coisinha que você toca, quebra. Ele se ofende fácil. Aí eu pesquisei um pouquinho mais e também vi um outro site lá que dizia que o melindre tem origens, pode ter origem nas nossas crenças também, né? Então, nós temos aquelas crenças coletivas que definem os papéis nossos diante da sociedade, né? Cada um de acordo com a cultura, de acordo com cada país, até regional mesmo, aqui no Brasil. Então, tem alguns países que têm a definição do papel do homem e da mulher de uma maneira, outros de outro, o papel do filho. E então você cria esses papéis e esses papéis ficam dentro de nós, e quando nós somos provocados, nós reagimos a determinadas situações. E tem também as crenças individuais, que é definidas pela família, pela vivência que nós temos na convivência uns com os outros, né? Então, aquela família que é mais rígida em determinados valores ou crenças, acaba, de repente, marcando o ser humano naquela situação, e ele tem dificuldade, às vezes, de ser contrariado naquele papel que foi definido como dele. Então, aí vem o melindre também. Então, o peso dessas crenças, elas têm a origem, então, nessa visão coletiva, né, individual, que é na família, e também tem uma implicação que é variado de acordo com a pessoa, e também, né, aí nós espíritas vamos mais além, tem o peso na origem não só desta vida, mas em vidas passadas. No livro de Kai Barshut, que o nome é Espírito e Verdade, ele vem dizer assim: o melindre, filho do orgulho, propele a criatura a situar-se acima do bem de todos. É a vaidade que se contrapõe ao interesse geral. Essa alergia moral demonstra má vontade e transpira incoerência, estabelecendo moléstias obscuras nos tecidos sutis da alma. Veja que o melindre, ele coloca aqui como filho do orgulho. Então, se é o filho do orgulho, aí está a explicação. Coloca a pessoa acima do bem de todos. Eu sou melhor. Então, eu não posso ser rebaixado, eu não posso ser contrariado. E a vaidade, que contrapõe o interesse geral, né? Eu quero sempre estar na mídia, como diz o ditado, né? Eu quero sempre estar em destaque. Eu não posso deixar de ser percebido como bom, como aquela pessoa que não falha nunca, que não erra nunca, e transpira incoerência, porque a pessoa que age assim, ela depois, se ela se enxerga com um pouco mais de racionalidade, ela vai perceber que ela faz papéis assim muito incoerentes mesmo, né? Papéis que não faz ela se sentir constrangida depois. E em Obras Póstumas, Kardec diz sobre a mesma situação, dizendo assim: o egoísmo, por sua vez, se origina do orgulho. Veja que família, né? O egoísmo vem do orgulho e o melindre vem do orgulho. Muito bem. A exaltação da personalidade leva o homem a considerar acima dos outros, julgando-se com direitos superiores. Melindra-se com o que quer que, a seu ver, constitua ofensa a seus direitos. Então, eu me julgo, né, com direitos superiores. Eu acho que eu tenho, meu direito está acima de todos. Eu sou o cara, como diz o ditado, né? E daí, quando me julgo ferido naqueles meus direitos, eu me ofendo com facilidade. Então, o orgulho, ele tem essa questão, assim, alguém vem e fala bem assim,
para mim, assim, conta sobre uma pessoa, a pessoa nem precisa me ofender diretamente, né? Alguém vem e me conta assim, olha, Odilon, a Gertrudes falou que você não tem competência para desenvolver determinado assunto. Aí eu já me ofendo, aquilo já me incomoda. Como eu sou espírita, às vezes nem vou tirar satisfação com a Gertrudes, mas já começo a olhar ela meio estranho, né? Já crio a imagem dela, que toda vez que eu me cruzo com ela, eu me sinto desconfortável, né? Puxa vida, essa pessoa não... Ela falou mal de mim. Né? Eu fico assim... Feriu minha vaidade, feriu meu orgulho. Né? Eu nem me dou ao trabalho de saber se ela falou mesmo, se não falou, e isso também pouco importa, né? Mas eu fico com aquilo guardado dentro de mim. Fico remoendo aquilo. Esse é o melindre. Então, tem aquele melindre assim, mais extensivo, que você se fala com a pessoa e coloca para fora, né? E se ofende, sai pisando duro, como diz, e não quer mais conversar com a pessoa. E tem aquele que é mais disfarçado, que você fica remoendo dentro da gente, né? Aquilo. E não precisa nem falar, às vezes. Né? A pessoa que tem essa situação assim, mais exacerbada, ela, qualquer coisinha, né? Uma interjeição na tonalidade de voz, um gesto de um do outro, um olhar, é o bastante para que ela se melindre, para melindrar o seu orgulho. Né? Alguém fala assim, ou ufa, né? Está perto de você, né? Tá, você está por uma questão de cansaço ou alguma coisa assim, ufa, a pessoa fala, e tem a ver comigo, né? É porque eu cheguei, será, né? O que eu fiz, né? Já fica pensando que a pessoa está se referindo a ele, né? De uma forma assim ruim. Então, haverá algo assim mais delicado, mais sutil, mais melindroso, mais tênue e suscetível que o orgulho. Então, a origem de tudo isso aí está no orgulho. E também na inveja, como foi dito antes, né? A pessoa, ela carrega a inveja, que também está junto. Na verdade, esses vícios morais, eles estão tudo assim interligados, né? São um chama o outro. Por exemplo, alguém vem aqui e fala, Odilon, o José Carlos é uma pessoa que merece posição, a posição que ocupa, ele tem muitas qualificações. Aí eu já me sinto incomodado com aquilo, né? Poxa, logo o José Carlos, que ele não pensa, né? Ele é uma pessoa que fez isso e aquilo, mal feito, ele não tem essa... Então, já fico com aquele sentimento, o que é isso? Inveja, né? Que ela vem dentro de mim e começa a me trazer uma irritabilidade, como diz assim, as pessoas cujo orgulho é tão acentuado, há pessoas cujo orgulho é tão acentuado para se molestarem, se irritarem, basta que você faça ligeira referência às qualidades e aos méritos de terceiro. Quer dizer, nem tem, às vezes, nada com ele. Né? Um elogio que façam ao outro, uma homenagem que façam a outra pessoa, ele já fica com aquilo dentro de si. Aí, então, vamos partir para o sinal verde. Agora que nós fizemos essa introdução, no primeiro item do sinal verde, que é o capítulo 23, diz assim, não permita que suscetibilidades lhe conturbem o coração. Então, ele dá um indicativo para nós, determinando que a gente evita que essas contrariedades nos influenciem, nos perturbe, nos domine, nos conturbe o coração. E como é que eu faço isso? Na doutrina espírita, a gente estuda que toda mudança depende do que mesmo? Da minha vontade, né? Então, a minha vontade. Parece uma coisa assim, né? Fala, então, vontade, é tão fácil fazer. E o livro dos Espíritos diz justamente isso, que diz que o esforço que se despende em direção a se melhorar, ele não é tão forte assim, não. É questão de comando, é questão de quem está no controle. Eu estou no controle dos meus pensamentos, eu estou no comando das minhas ações, eu estou no comando dos meus desejos, eu direciono a minha vontade para o melhor. Para o melhor para quem? Para mim. Embora isso, o melindroso, ele acaba atingindo muitas pessoas, né, que as pessoas todas se incomodam com aquele comportamento,
mas o primeiro a sentir isso é ele. Porque ele se isola das pessoas, ele sofre com isso. O invejoso sofre demais, né? O orgulhoso sofre demais, porque ele quer ser o melhor, né? Ele que está sempre em destaque. E isso não vai acontecer e acaba, às vezes, acontecendo o contrário, porque como ele cobra muito essa postura, ele acaba afastando as pessoas e as pessoas olham ele com um olhar até de desprezo. O outro item, dê aos outros a liberdade de pensar, tanto quanto você é livre para pensar como deseja. A liberdade é uma coisa boa, não é? Deus nos deu o livre-arbítrio e a gente é tão grato a Ele pelo livre-arbítrio. Né? Nós podemos agir, podemos fazer muitas coisas, né? Temos a liberdade de falar, de pensar, de seguir, até mesmo de falar contra Deus, né? De reclamar. Né? Então, a nossa liberdade é tão ampla e nós não queremos dar liberdade ao outro. Né? O outro não pode pensar diferente da gente. Né? Eu não estou falando só com referência à pessoa diretamente, mas o melindroso, a pessoa, por exemplo, que pertence a uma religião diferente, a um partido político diferente, um futebol, né? Ele se ofende fácil. Né? Ele lê alguma coisa nas redes sociais lá sobre uma música, por exemplo, e fala, nossa, essa música, que música horrorosa, né? Aí tem um comentário de um amigo dele favorável à música, ele já rompe, às vezes, até as relações com aquela pessoa, né? De forma, às vezes, assim, nem muito ostensiva. Então, o melindroso é aquela pessoa que está sempre querendo que todos pensem igual a ele, todos façam homenagem a ele. O 3, cada pessoa vê os problemas da vida em um ângulo diferente. A gente precisa entender isso. Né? Cada um tem uma forma de pensar, cada um tem uma forma de entender a vida, de entender o outro, de entender a si mesmo. Né? Nós temos tanta dificuldade de nos enxergar. Então, aceitar o outro é um exercício. Nós temos que aceitar as diferenças, que todos temos gostos diferenciados e que cada um gosta de uma coisa diferente. Tem uma coisa que eu adoro e outra pessoa pode detestar. Isso é ruim? Porque tem que ser ruim. Cada um gosta daquilo que, né, que ele se sente mais à vontade, né, mais confortável. Então, não há regra de melindre para todas as pessoas. Uma coisa que melindra uma pessoa pode não melindrar outras também. Né? Então, é aquela velha questão, né? A pessoa que é sensível a isso, né? Nós falamos anteriormente, é como vidro, né? Qualquer coisinha, você tem que, para conversar com ele, você tem que ter muito cuidado, porque senão você pode ofender. E nessa questão de diferenças, né? Tem um exemplo que nos fala forte, que é um prisma de vidro, já que nós estamos falando de vidro, um prisma de vidro, aquela peça de vidro que tem vários lados. Você projeta a luz do sol no centro dele, ele vai refletir várias faixas de luz, cada luz de uma cor, verde, azul, roxo. A pessoa que está ali na direção do verde vai falar é verde, o outro que está na direção do roxo vai falar é roxo, o outro que está vermelho é vermelho. Quem está certo? Todos. Todos estão em posição diferente, mas de acordo com o seu nível, com a sua sintonia, de acordo com a sua compreensão das coisas, de acordo com a sua maturidade, de acordo com o equilíbrio que ele tem, as experiências que venceu, ele vê as coisas daquela maneira, vê as cores daquela maneira. Então, respeitar as diferenças. O 4, muitas vezes, uma opinião diversa da sua pode ser de grande auxílio em sua experiência ao negócio, se você dispuser a estudá-la. Então, uma coisa que cria tanta confusão na minha vida, eu posso olhar ela de uma forma melhor e, de repente, ela pode ser uma coisa boa. Né? É uma informação que eu posso usar ela, que possa me ajudar.
Então, o melindrar-se, ele perde muito com isso, ele perde as melhores situações, ele deixa de aproveitar oportunidades. Ele, não, às vezes, por causa de um melindre, a pessoa, vamos dar um exemplo, a pessoa sai de férias, né? E daí, por causa de um melindre, ele se encrenca com a família, com a esposa, com o filho, e fica emburrado. Perde todo o passeio, perde muito com isso. Então, perde tanto nas coisas pequenas, as banais, como em grandes coisas pode perder. Os 5, melindres arrasam as melhores plantações de amizade. O melindroso, ele acaba comprometendo as amizades. Ele compara aqui com plantações, né? Plantações de amizade. O que a plantação pede? Cultivo, tratamento, cuidados, né? Aquele carinho para ela poder produzir. E a amizade também pede isso. E o melindroso, ele se ofende, e daí ele fica bravo, se magoa, se irrita, fala com o outro com rispidez e acaba perdendo oportunidades valiosas. 6, quem reclama agrava as dificuldades. É o reclamão, né? O reclamão, ele está sempre jogando a culpa nos outros, não ajuda a solucionar. Então, vem um problema, ao invés dele buscar uma solução, ser proativo naquela questão, ele acaba ficando se achando inferior, se achando o pior das criaturas, e não busca caminhos para resolver. E daí ele não procura um remédio, uma solução para aquele problema. Esse aqui tem uma história de Humberto Campos, que fala do Isidoro Viana, era um colaborador de uma casa espírita, na caridade cristã, e muito devotado aos princípios evangélicos. Mas ele era muito criticado, ele sentia muito as críticas, né? As pessoas sempre estavam criticando ele. E ele, quando ele estava nas sessões do grupo, ele reclamava o tempo todo com o Policarpo, que é um benfeitor espiritual, o mentor da casa, e ele reclamava para ele: irmão Policarpo, eu estou muito cansado, o que você me aconselha? Sou muito criticado, eu sinto assim muito sufocado, né? Se eu faço tudo certo, as pessoas acham que eu estou querendo me aparecer, que eu sou bajulador. Se eu deixo de fazer alguma coisa, né, eu dou oportunidade para as outras pessoas fazerem, elas começam a me chamar de preguiçoso. Se eu quero fazer as coisas um pouco mais adiantado, né, procurar resolver logo as coisas no bem, eles falam que eu estou sendo muito apressado, que estou fazendo as coisas de qualquer jeito. Se eu espero a ajuda de outros, dizem que eu estou atrasado. Eu acho que aqui ninguém me atende, irmão Policarpo. Aí o mentor desencarnado esclarecia ele assim, com paciência: a Terra, meu amigo, ainda é de muitos contrastes. A luz é combatida pelas trevas, o mal pelo bem. A hostilidade é provocada pela ignorância e convida para o trabalho geral do esclarecimento. Vamos com calma, veja o exemplo de Jesus. Então, Jesus é o maior exemplo, né? Jesus não foi criticado? Muito, né? Acabou até sendo crucificado. Sofria muitas críticas, chamavam ele de louco. Era um louco percorrendo a terra ali, falando de uma doutrina de paz, de perdão, de amor ao próximo. Onde já se viu isso, né? A gente sempre está acostumado com ideias de vingança, de conquistar pela força. Vem um maluco aí falando sobre paz? Não pode. Então, é o nosso modelo, exemplo. Mas Isidoro não se conformava, ficava choramingando sempre. Na reunião seguinte, voltava a pedir: irmão Policarpo, o que fazer para trazer a harmonia? Tem muita boa vontade mesmo, ela é insuperável. Mas como é que tratar com a crítica? Uma crítica sem razão, né? Eu faço certinho e ainda assim recebo crítica. Essa gente não para, é insuportável. Eu não consigo caminhar em paz. Eu sou gentil, aí os amigos que me tratam com ternura, aí outros dizem que eu estou explorando a confiança alheia, porque estou sendo gentil, estou sendo falso, e eu se me afasto um pouquinho para deixar cumprir os deveres, né, os compromissos que assumi, dizem que eu sou orgulhoso e mau irmão.
E aí o protetor de novo falava para ele: a tarefa, meu amigo, será mesmo assim. Quem conhece Jesus deve desculpar a leviandade daqueles que não conhecem. Aliás, a obra de evangelização das almas demanda de paciência, perdão, com sacrifício de nós mesmos. Se não nos dispusermos a sofrer de algum modo pela causa do bem vitorioso, quem nos libertará do mal? Então, ele de novo, né, dizia para ele paciência, para ele renunciar, e de novo citava o Mestre Jesus. O Mestre Jesus que renunciou a tudo. E ele, mas Isidoro não se conformava, gemia, concordava meio a contragosto. Na semana seguinte, novamente reclamando. Irmão Policarpo, o que será de mim? Não consigo vencer a opinião dos outros, não aguento mais. É só censura castigando. Quando eu contribuo para melhorar a obra, dizem que sou vaidoso, que eu tenho mania de grandeza. Se diminuo o auxílio, grito por aí que eu tenho um coração de pedra e sou insensível. A incompreensão dá para enlouquecer. Como agir? Então, de novo, ele aconselhava. Isso faz parte da luta santificante. Quem muito fala, aprenderá mais tarde a calar-se. Não se importe com as desarmonias alheias. Faça o bem e aceite os conselhos mais nobres. A crítica é um estilete afiado, convocando-nos à demonstração de mais altas virtudes. Mas assim, de semana em semana, o chorão, né? O Humberto Campos usa o termo chorão, multiplicava as perguntas. Até que certo dia, ele, não suportando mais, ele falou para o instrutor, falou, olha, irmão Policarpo, como se diz, né? Você está empurrando com a barriga, está me enrolando. Seja objetivo, dê uma decisão, uma orientação decisiva sobre esses ataques injustos que eu sofro. Que medida eu posso adotar para que eu não seja mais perturbado? Como que eu vou anular essa desaprovação que me desalenta tanto? Por que processo eu devo me livrar dela? Como é que eu posso me afastar dessa deturpação da minha vida, dessa maldade? Aí o benfeitor sorriu para ele e falou, já sei, você quer um remédio objetivo. Aí o Isidoro falou, sim, isso mesmo. Pois bem, concluiu o amigo espiritual benevolente. Veja que os mentores, né, têm muita paciência com a gente, né? Olha o tanto de tempo, o tanto de conselho, vai. E o Isidoro sempre chorando, reclamando. Até que chegou um ponto que o próprio Isidoro não suportava mais, queria uma resposta definitiva. E daí ele falou, a única medida aconselhável para isso é a paralisia da consciência. Tome meio quilo de anestésicos por dia. Descanse o corpo em poltronas e leitos. Durma o resto da existência. Despreocupe-se de todos os deveres. Fuja a aspiração de elevar-se e resigne-se à própria ignorância. E cole-se a ela, tanto quanto a ostra se agarra ao penedo. E desde que você se faça completamente inútil, por mais nada a fazer, a crítica baterá em retirada. Você não será mais criticado. Experimente e você verá. Isidoro escutou a estranha fórmula de olhos arregalados. E daí em diante começou a servir sem perguntar. Então, essa historinha, ela ilustra bem, né? Se você faz alguma coisa, você é criticado. Né? Não tem como. Sempre tem os contra, tem os a favor, tem que apoia, tem os que são favoráveis, tem uns que ajudam, tem uns que atrapalham, mas é assim, né? A obra do Senhor, né? Precisamos trabalhar nela e pronto. Então, melindrar é aquela questão assim de se ofender, né? De se guardar, de ficar remoendo. E Chico Xavier dizia assim, se as críticas dirigidas a você são verdadeiras, não reclame. Se não são, não ligue para elas. Veja que o conselho não é um conselho simples, tão direto, tão objetivo e tão, assim, claro, tão óbvio, mas que eu tenho uma dificuldade enorme para colocar dentro de mim. Se elas são verdadeiras, eu não vou reclamar. Elas são verdadeiras, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar, né? Se estão me criticando por uma coisa errada que eu estou fazendo,
Qual que é o meu procedimento, minha atitude diante daquilo? Fala, obrigado, olha, você está me orientando uma coisa que eu não tinha percebido ainda que eu faço errado, vou buscar fazer certo agora. Agora, se não são, não dê importância para ela. Não são, qual que é a importância da pessoa falar que não é? Uma coisa assim. E ainda de Chico Xavier diz assim, quem não tem razão no que me critica, não merece resposta. Quem não tem razão no que me critica, não merece resposta. Quem tem, está falando a verdade. E contra a verdade, ninguém pode. Ouça em silêncio as verdades e as mentiras que têm sido ditas sobre você. Vem reforçar a questão anterior. O ideal é ouvir, a gente observar, filtrar, né, analisar o que dizem e considerar se eu devo mudar ou não. Sem que botar isso para dentro, né? E tirar benefício daquela advertência. O 7 é assim, não cultive ressentimentos. O que é o ressentimento? Sentir novamente, não é isso? Então a pessoa fala, eu sinto aquele impacto. E daí eu fico remoendo aquilo, fico guardando, fico ressentindo. Tenho maus pensamentos, maus sentimentos o tempo todo, pensamento de amargura e tristeza, fico triste porque eu fui magoado, eu fui criticado. Então, a pessoa assim, ela está sempre atormentada, está em desequilíbrio, está insatisfeita, está triste. E esse tipo de comportamento, além de prejudicar nós mesmos, como foi dito no início, né, nós somos os primeiros a sentir o desconforto desse tipo de atitude, nós espalhamos para outros. As pessoas começam a se sentir desconfortável também com a gente, né? Uma pessoa triste entristece outros. Você manda para o cosmos, para o universo esse pensamento, essas energias. Hoje nós estamos falando tanto de energia, né? Estudando tanto sobre isso. Essas energias contaminam e prejudica muito mais gente. Prejudica principalmente aqueles que amamos, que a gente quer ajudar, que está próximo de nós. Nós acabamos trazendo prejuízo para eles. Tem uma colocação que eu gosto muito, né? Que a gente, se você ama seu próximo, os familiares, aquele que está próximo de você, é bom evitar até ficar doente, né? Então, cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde mental, porque se eu ficar doente, eu vou trazer problemas não só para mim, mas para todos que estão à minha volta. E por amor ao próximo, por amor ao outro, eu devo me manter saudável, com alegria de viver, com paciência, com tolerância, com resignação, com fé em Deus. A gente não pode controlar o que os outros dizem, o que os outros pensam a nosso respeito, não podemos controlar as atitudes que eles têm para conosco, mas eu tenho controle e responsabilidade sobre mim mesmo, sobre eu mesmo, sobre como eu vou reagir diante das situações. Então, a mágoa, ela não é a única possibilidade diante de uma ofensa. Tem outras possibilidades. E a ideal é perdoar. Aliás, a ideal até nem precisar perdoar, né? Não sentir magoado, não deixar que aquelas farpas nos atinjam, não sentir, como foi dito pelo Chico Xavier ali. Se é verdade, me corrija. Se não é verdade, que importância tem? O 8, melindrar-se é um modo de perder as melhores situações. A gente age daí igual criança, né? Criança briga um com o outro, fica bicudo, e daí fica cada um para um lado, daí fica assim triste, né? Poxa vida, é tão mais divertido brincar junto. Brincar sozinho é tão chato, né? E a gente às vezes faz isso também, né? Eu me melindro, aí eu perco muito mais, né? Porque aí eu me afasto, os outros estão lá alegres, festejando e tudo, e eu estou ligado naquele pensamento circular, repetitivo, alimento rancor, ódio, e perco momentos preciosos de ser feliz, de viver. Que viver é isso, é aproveitar cada momento. Então, o caminho é esse, é caminhar para frente, desculpando a nós mesmos, desculpando o outro, procurando entender as minhas fraquezas, a fraqueza do outro, sem melindre, sem queixa. Isso é pura perda de tempo, né?
Vamos lá. O 9, não se aborreça, coopere. Não se aborreça, coopere. Então, posso ajudar? Gratidão. Né? Se alguma coisa me contrariou, vou lá e procuro ajudar. E agradeço a Deus pela oportunidade de ajudar. Se aquilo me aborreceu, me incomodou, é um convite para que eu me olhe, me enxergue. Por que isso está me incomodando? Né? O que isso tem de verdade? O que não tem? É uma forma de eu me analisar, de eu me perceber. Então, é um convite a mudanças. Aí o 10. Quem vive de se ferir acaba na condição de espinheiro. Esse 10 é fantástico, né? Ele fere, fica na condição. O que é o espinheiro? O espinheiro, ninguém quer abraçar o espinheiro. Não? Eu sinto-me perseguido, eu vejo tudo errado, eu me torno o quê? Um espinheiro. Eu faço todos perto de mim, eu me isolo. Então, os melindres pessoais, ele diz aqui, são parasitas, destruidores que destroem as melhores organizações. Então, ele suga as energias das organizações. Destrói como uma lagarta comendo as folhas. Cultivar melindres e desgostos, irritação e mágoa é o mesmo que semear espinheiros magnéticos e adubá-los no solo emotivo de nossa existência. É intoxicar por conta própria a tessitura da vestimenta corpórea. Veja bem, então, isso prejudica a nossa saúde mental, nós começamos a ter problemas emocionais de toda a ordem, prejudica quem está à nossa volta e traz problemas à tessitura da vestimenta corpórea, traz problemas físicos também. Né? Nós começamos a ter problemas. O pessoal, por exemplo, que fica muito nervosa, geralmente tem problema no estômago, né? Dor de cabeça. Então, você vai começando a trazer problemas sangue, nervos, glândulos e vísceras do corpo, que a divina providência nos concede entre os homens, com vista ao desenvolvimento das nossas faculdades para a vida eterna. Muito bem, essa é a nossa mensagem dessa noite, meus irmãos. Eu agradeço a todos que essas lições sirvam para, principalmente, para eu mudar o meu jeito de ser, o meu jeito de sentir, né? Que às vezes nós percebemos assim o outro assim tão tranquilo, tão sereno, nós não sabemos o que passa dentro dele, né? Os melindres, eles muitas vezes são interiores. Aquele que se bota para fora, se ofende, sai pisando duro, é fácil perceber. Mas é aquele que fica assim, remoendo. E a gente, às vezes, tem uma tendência a guardar esses veneninhos dentro de nós. Isso faz muito mal mesmo. Então, pelo nosso próprio bem, que nós possamos ter essa reflexão de melhorar o nosso relacionamento, principalmente conosco mesmo. Que a paz de Mestre Jesus permaneça entre nós. Gratidão. Então, mensagem boa, né? Graças a Deus. Muito boa, viu, Dom? Você está de parabéns, meu irmão. E aí deu para perceber que nenhum de nós tem milindre, né? A senhora riu, né? Mas a gente ouvindo essa mensagem, a gente começa a analisar a gente mesmo, né? O quanto que a gente tem que melhorar, né? Cada vez mais, né? Principalmente nós que somos espíritas, entendemos que a vida continua, cada um tem direito de pensar, de fazer, né? Da maneira que quer. A gente não pode moldar as pessoas segundo as nossas atitudes, né? Querer que elas sejam que nem nós, né? Cada um é cada um, né? Por isso que nós estamos aqui num grande educandário que é a Terra, o planeta Terra. Milindre é muito falado na doutrina, né? E se usa lá, Kardec usa muito a palavra suscetibilidade.
a nossa suscetibilidade, né? Nós somos suscetíveis a qualquer coisinha, né? Não gostamos de nada que mexa com a nossa imperfeição, com o nosso limite, né? Nossa pequenez ainda. E toda a doutrina leva a isso, a gente olhar para isso, né? Autoconhecimento, autocrítica, o rigor consigo mesmo, a indulgência com os outros. Mas a gente não consegue porque o Dilon colocou muito bem, né? Não consegue porque o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso narcisismo, esse amor próprio doentio, não nos permite a ser humilde. Então a gente se melindra. A gente se ofende por qualquer coisa, né? Eu acho que é isso. Não, o Diolão acho que abrangeu bem o tema aí. Não tem pergunta, não tem questionamento em cima do que ele disse. Nada mais a colocar, né? Fazer a prece de encerramento para nós. Pode, João? Sim? Não estou te explorando, não, né? Tá, mas devidamente. Obrigado. Então, nesse clima, né, de fraternidade, de bom humor, diante de um tema tão sério, que diz respeito à nossa condição de evolução, ao nosso estágio evolutivo, em que ainda nos melindramos, nos magoamos, nos ofendemos tão facilmente. Vamos dar graças, sentir a gratidão por este momento, por a gente estar reunidos com essa finalidade nobre, por essa reunião, por toda a assistência que também faz parte da reunião, mas que a gente tende a esquecer. Gratidão por toda a assistência que tivemos, que o nosso irmão Dilon teve para preparar, para expor. E vamos continuar pedindo a força, pedindo a coragem, pedindo muita luz, muita energia a todos que passam por tanta aflição neste período em que vivemos, de tantas dores físicas, dores espirituais, dores emocionais. Pedir essa espiritualidade amorosa que nos auxilie da melhor forma para que a gente possa estar receptivo, possa estar aberto, possa estar confiante no futuro. Bem nos ensina a nossa doutrina, para que a gente receba tantas dádivas que o tempo todo são derramadas sobre nós e que a gente não recebe, não recepciona, não se sintoniza com elas por falta dessa sintonia. Que a gente possa então estar mais sintonizados, como disse o mestre, vigilante e orando. E assim reconhecemos todas as qualidades imensuráveis, infinitas do Pai Celestial, quando nos atende com todo amor, toda misericórdia, toda bondade. E assim, agradecidos, muito agradecidos, rogamos que possamos sair daqui mantendo este clima harmônico, esta disposição, este alento de buscarmos a nossa melhoria, mais especificamente neste quesito que foi apresentado hoje, como deveria ser. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado a todos, né?
E aqui nós nos despedimos